Pois é, galera. Como dizia Galvão Bueno, não existe mais bobo no futebol. E o Brasil vem firme e forte para retomar essa tradição. A seleção brasileira empatou em 1-1 com a Venezuela, em solo venezuelano. A Venezuela, que tem uma marca nessa eliminatória, está invicta nessas eliminatórias, não perdeu, já jogou contra a Argentina e contra o Brasil, empatou os dois jogos. Então, não é uma seleção que tradicionalmente o Brasil tem um retrospecto muito favorável, mas que nesse ciclo aí de Copa está muito bem, né? Tá com ótimos jogadores. A gente tem alguns deles atuando no futebol brasileiro, né? Alguns com mais destaque aí, Soteldo no Grêmio, Savarino no Atlético Mineiro, Martínez, recém-chegado no Corinthians, Ferrarese, que é reserva do São Paulo, enfim. É um time realmente muito bem treinado e com bons valores individuais e que deu trabalho para a seleção brasileira. O Brasil que fez um bom jogo, pelo menos no primeiro tempo, foi superior à seleção venezuelana e desperdiçou muitas oportunidades. O Romo apareceu em algumas delas para fazer as defesas, mas no geral foi um bom primeiro tempo do Brasil ofensivamente. Porque defensivamente, o jogo todo do Brasil foi um desastre. Assim. Erros de saída de bola, uma falta de atenção absurda em alguns lances. O Ederson, numa partida, assim, ele sofreu um gol e fez outras intervenções, mas em termos de saída de bola, tá realmente. Hoje foi uma partida para se esquecer. E essa é uma grande virtude dele. Inclusive, alguns dizem que é melhor que a do Alisson, até, enfim. Eu acho que são goleiros muito parelhos, de um bom nível para a seleção, mas hoje o Ederson realmente numa noite aí que ele precisa rever muita coisa, algumas saídas de bola até meio bobas assim, infantis, uns erros infantis assim de realmente inacreditável. Mas no primeiro tempo, ofensivamente, o Brasil produziu bastante. Teve uma boa partida do Rafinha, ali com o Vini Júnior, principalmente, o Savinho e o Igor Jesus. Mas assim, numa escala, né? Eu acho que se eu fosse do pior pro melhor ali do ataque brasileiro, no primeiro tempo, o Igor Jesus foi muito abaixo durante os 90. Aliás, do 90 não, ele saiu no segundo tempo, mas do período em que esteve em campo foi pior do time. Depois nós tivemos Savinho, aí Rafinha e Vini Júnior, acho que fizeram o primeiro tempo ali muito próximos. Hoje parecia que o Vini Júnior faria ali uma partida realmente para virar a página, né? Tipo, ó, cheguei, agora daqui para frente vai ser outra história. E vinha sendo até um bom jogo, até o fatídico lance que a gente já vai comentar daqui a pouco. E o Brasil, como um todo, começou o jogo dando essa impressão de que, olha, passou a má fase, agora a gente vai, né, começar aqui uma nova história, emplacar uma boa sequência de jogos e manter ali um bom desempenho, que acho que é o que importa, né? Todo mundo quer ver desempenho, porque apesar da desgraça que o Brasil entrou nesses últimos anos, o Brasil ainda está ali entre os 6 que vão para a Copa. Então é muito difícil o Brasil não se classificar para a Copa. O grande ponto de todo esse momento ruim é o desempenho, que é muito abaixo, os jogadores não conseguem desempenhar e são bons jogadores. Eu sou muito contra a tese de que alguns levantam de que a geração é fraca. Eu acho uma ótima geração. Não é a melhor do futebol brasileiro, mas você tem bons jogadores. Vini Júnior, o Rafinha, são jogadores de destaque no futebol mundial. O Vini Júnior esteve na briga para ser o melhor do mundo e foi garfado. E o Rafinha hoje é um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor. Então, assim, são dois bons jogadores. Você ainda tem o Savinho, que é um jovem que está crescendo. Tem o Estevão, que hoje teve 3 minutos de jogo, um crime cometido pelo Dorival. E mais outros bons nomes, Rodrigo, que está machucado, enfim. Eu acho que é uma seleção interessante, sim, e que pode performar mais. Acho que esse é o grande ponto aí de toda essa seara de maus resultados da seleção. A performance é que é o principal. Porque se tivesse um, um momento ruim em termos de resultado, mas se você visse ali coisas que, pô, isso aqui é interessante, o time tá numa crescente, beleza. Mas não é. Então é isso que preocupa. E no primeiro tempo deu a impressão de que não, agora vai. Mas não foi. O segundo tempo veio como um murro na cara do brasileiro.
que se animou, imagino que já deva ter, puta, vou tomar um negocinho ali, vou sair depois, porque o jogo foi cedo, né? O jogo hoje aqui foi às 18 horas de Brasília, então, pô, era papo de assistir o jogo e depois ir pro rolê. Feliz com a vitória da seleção, de que, pô, foi um jogo interessante, mas não. Então hoje o pessoal vai. Se bem que, honestamente, também, eu não sei se o pessoal vai beber pra esquecer, porque essas eliminatórias, no geral, elas são bem esquecíveis, né? Os jogos, é muito jogo pra nada, mas enfim. O... E o Brasil terminou a primeira etapa bem, né? O gol do Rafinha demorou a sair, o Brasil criou mais oportunidades, o Vini mandou bola na trave, o Gerson obrigou o Rumo a fazer uma boa defesa. O Brasil teve mais volume de jogo, ainda que com alguns sustos defensivos, um erro ou outro aqui na saída de bola, mas no geral acho que foi um bom primeiro tempo do Brasil. E o Rafinha voltou a marcar pela seleção, já havia feito dois gols, né, na última rodada, 2 gols de pênalti contra o Peru. Ele dessa vez voltou a marcar de falta, bela cobrança e o Romulo não teve como defender. E aí o Rafinha abriu o placar. Segundo gol de falta do Rafinha na seleção, os dois em 2024. O quarto gol dele, ele é o artilheiro da seleção na era Dorival e o artilheiro da seleção no ano, com 4 gols. O pequeno Rafael, jogador do Barcelona. E aí terminou o primeiro tempo lá em cima, né? Pô, 1-0 Brasil. Segundo tempo vai vir como? Chambão, vai fazer mais um, quiçá dois e voltar para o Brasil, pensar no Uruguai para, né, tentar aí terminar bem o ano. O Brasil poderia, chegaria, se terminasse com um placar favorável, poderia terminar na segunda posição essa rodada. Olha só, né, para quem começou há não muito tempo, estava aí beirando o sexto, sétimo, terminaria na segunda posição, só atrás da Argentina, seria um feito e tanto. Mas aí veio o segundo tempo, e com segundos de segundo tempo, o Segovia, jogador que entrou na segunda etapa, acertou-lhe um belo chute ali numa jogada pela ponta esquerda do ataque da Venezuela, lado direito da defesa do Brasil. Ele recebeu na entrada da área, fuzilou o goleiro Ederson, não literalmente, porque senão seria um atentado à vida e aí teria que ser preso. Mas ele acertou um belo chute e empatou o jogo para a Venezuela. E aí a Venezuela, com um pontinho dela, se fechou lá atrás e foi isso. O Brasil tentou, parece que no segundo tempo o gol cedo já deu uma desanimada na galera, que acho que saiu um pouco do rumo. O Brasil vinha fazendo uma boa partida, mas demorou para se encontrar. Teve ali alguns minutos de incerteza, com a Venezuela assustando, né, marcando muito, assustando a saída de bola do Brasil, que realmente estava instável hoje. Essa pressão era bem feita e a Venezuela conseguia atrapalhar o Brasil, que se atrapalhava ainda mais, enfim. E aí essa desatenção começou a tomar conta dos jogadores da seleção, o nível foi caindo e teve alguns minutos ali de incerteza, até que o Brasil começou a voltar para o jogo, começou a entrar de novo na partida naquele ritmo e teve um pênalti cometido pelo goleiro Romo numa bola esticada para o Vini Júnior. Ele dá o tapa na frente, esse aí cara a cara, sai, né, cara a cara com o goleiro. E aí o Romo dá uma. Ele acaba derrubando o Vini, que tenta dar o drible, é derrubado. E aí havia uma discussão, porque o lance foi bem ali próximo à saída ali da grande área, foi bem próximo à linha da grande área. Então houve uma discussão se foi pênalti, se não foi. O árbitro a princípio marcou falta, depois o VAR confirmou que foi dentro da área e ele deu o pênalti. E aí o Vini mesmo foi para a cobrança, bateu muito mal e o Romo defendeu no rebote, ele ainda mandou para fora. E perdeu a melhor chance do Brasil no segundo tempo de novamente estar à frente do placar. E a partir daí, a coisa desandou de novo. O Brasil, mesmo tendo a bola, tendo mais a posse, não conseguiu criar oportunidades, não conseguiu ameaçar de novo o gol do Roma. A Venezuela bem fechada. Já também não tinha mais tanta força ofensiva a equipe da casa, mas estava com um pontinho dela, mantinha a invencibilidade, ela era o que ela queria, e assim terminou a partida 1-1. Nós tivemos ainda uma expulsão de um jogador da Venezuela, se não foi o Cáceres, não, o Cáceres tomou um amarelo, chutou no Paquetá, deveria ter sido expulso também, ao meu ver. Mas enfim, a regra manda só o amarelo, o árbitro
seguiu a regra e foi só no amarelo. Mas mesmo com um a mais, ali no finalzinho do segundo tempo, foi aos 89 minutos, o Alexander Gonzalez foi expulso. Eu não vi o lance da expulsão, porque no momento em que aconteceu, foi fora do lance, isso fora do lance de jogo. O jogo estava parado e aí tinha um jogador do Brasil no chão, se eu não me engano era o Martinelli, e aí fez aquele bolinho, houve alguma confusão e ele foi expulso. Mas pelo que eu vi aqui, ele parece que deu um tapa na cara e aí foi expulso, deu um tapa na cara do jogador do Brasil e foi expulso. Porque na hora, eu não vi o lance, porque na hora que ia mostrar o replay, uma entrega do Mercado Livre chegou aqui em casa, eu tive que atender. Mas enfim, não aconteceu muita coisa depois daí. O Estevão ainda entrou no finalzinho, logo depois da expulsão, né, faltando o que? Três? O árbitro deu 5 minutos de acréscimo, ele entrou aos 92 do segundo tempo. Dorival também não se ajuda. Mas é isso, o segundo tempo do Brasil foi muito abaixo e até os jogadores que estavam bem caíram de produção. O Vini teve até alguns bons momentos ali, teve o gol da Venezuela, aí o Brasil ficou perdido. Naquele momento em que o Brasil estava voltando, o Vini também estava voltando e estava bem no jogo. Aí ele sofre o pênalti, perde o pênalti, e aí ele de novo volta para aquele Vinícius que a gente viu nas últimas partidas da seleção. Né? O cara errando muito, parece que fora do tom, começando a reclamar demais, enfim. Eu acho que ele sentiu demais o pênalti, e na imagem, logo após a cobrança, dá para ver ele, depois do rebote, na verdade, dá para ver ele se cobrando bastante, então eu acho que isso tirou ele do jogo mentalmente. Ainda é um cara que se cobra demais e acho que pelo fato de ainda ele não render, e ele sabe que não rende o que ele pode na seleção, de alguma forma isso já virou uma pressão gigante nele e cada erro parece que vale por dois, três, enfim. Porque se você assiste o jogo do Vini é de muita tentativa e erro, né? E no Real Madrid, se você só assiste os melhores momentos, né, só vai ver o acerto, mas nos 90 minutos ele tenta, erra e tal. Só que quando ele acerta no Real, geralmente ele leva muito perigo. E na seleção, ele não costuma acertar e quando acerta, as jogadas também não terminam. Ele sempre dá um drible a mais, enfim. É um cara que na seleção realmente é outro jogador impressionante. E no geral foi uma partida muito, muito abaixo. A gente tem que destacar aqui o ponto negativo da seleção, que foi a defesa, né? O meio-campo hoje, que eu vim até cobrando aqui, eu acho que ofensivamente fez uma partida legal, o Gerson e Bruno Guimarães, em especial no primeiro tempo, mas no quesito marcação, foram muito abaixo. O Brasil sente a falta ainda de um volante mais pegador, um volante com mais força ali defensiva. Numa dessas aí, dependendo do que o Casemiro fizer agora com o Rubem Amorim, ele pode voltar a ter espaço. Jogou bem nas últimas partidas do United, acho que é um cara para a gente ficar de olho e retomar a forma e retomar a constância. Eu acho que é um cara que pode ganhar espaço novamente, porque faz muito bem essa função. E o Brasil ainda não encontrou no futebol brasileiro, e mesmo no Mundial, tem o Ederson, é verdade, que faz isso bem na Atalanta também. Não existe essa unanimidade, acho que a última delas foi o Casemiro, então talvez retomar ali para chamar o cara de novo, acho que pode ser uma opção. E em paralelo a isso, acho que ter o Ederson ali também como uma opção, até porque é mais jovem, tem que pensar também a longo prazo, é um cara interessante também, que tem jogado muito bem na Atalanta. De resto, a zaga acho que hoje não teve tantos problemas assim. Os erros na defesa foram na saída de bola, foram a maioria deles do Ederson, aliás, todos eles do Ederson. O ponto negativo foram as laterais, né? E o que me leva a crer que o Danilo talvez não seja tão culpado assim. Claro, ele tem culpa porque ele entra em campo e faz as pataquadas que faz. E assim, nem são pataquadas, né? São atuações abaixo. Mas hoje me deu a sensação de que muito do que o Danilo não faz ofensivamente é de orientação da comissão técnica. Porque o Wanderson, que é um cara que apoia muito, e o próprio Abner também ficaram muito presos ali no sistema defensivo, pouco contribuíram. Isso faz com que o ataque do Brasil fique muito previsível. Porque você não tem o apoio, Savinho, aí os pontas
ou eles sempre vão cair para dentro, quando vão para fora eles ficam muito isolados, quando fazem a jogada de fundo, né, ficam muito isolados, enfim. Falta realmente acertar as laterais aí. E acho que o Dorival tem que começar também a ser questionado a respeito disso. Por que os laterais ficam tão presos? Eu até entendo do lado esquerdo ele não soltar tanto lateral, porque acaba batendo com o Vini, né? Como o Vini é um cara que busca muito fundo, um cara muito agudo, muitas vezes eles vão ocupar o mesmo espaço. Agora, na direita, o Savinho cai muito por dentro, é um cara que é ambidestro. Então, assim, esse apoio tem que ter para ter até mais volume de jogo. E pensar no lateral que consiga sair, pelo menos, já que ele não vai até o fundo, mas que ele saia ali da lateral e vá construir o jogo por dentro ali, junto com os meio-campistas, porque aí você não deixa tão sobrecarregados assim Gerson e Bruno Guimarães, ou os volantes que jogarem ali. De ter mais essa superioridade numérica ali no setor, né? Enfim, são alternativas aí que o Dorival vai ter que rever. Não sei se ele vai ter tempo para isso, porque cada dia que passa parece que a batata dele vai assando um pouco mais, os torcedores vão ficando mais impacientes e ele parece não ter muitas soluções para isso, né? Hoje até começou bem, mas depois desanda e aí ele se perde, vai mal nas alterações. É muito protocolar. Por exemplo, hoje ele botou o Paquetá, tirou o Igor Jesus. Aí ele centralizou o Vini como falso 9 e abriu a Rafinha. Beleza, mudou. Aí jogou com 3 no meio campo, né? Gerson, Bruno Guimarães e Paquetá. Aí daqui a pouco ele tira o Bruno Guimarães e bota o Martinelli. Aí vai o Paquetá para o segundo volante, que a gente sabe que não rende. Centraliza o Rafinha de novo, põe o Vini Júnior lá enfiado e abre o Martinelli. Ou seja, ele não sai muito disso. É um cara que não tem muito, parece que não tem muito repertório também de tático, enfim. Isso vendo de longe, né? Isso que, sei lá, coisa tá feia. O fato é que o Brasil tem pela frente agora a seleção uruguaia, jogo na Fonte Nova na próxima terça-feira, jogo difícil. Tem que ver como é que o Uruguai virá também, porque as últimas apresentações da Celeste foram abaixo. Não sei como é que o lance lá do Bielsa com jogadores, como é que isso, as declarações do Soares, do Valverde, depois meio que confirmando, enfim, como é que tá o ambiente. Mas é um jogo interessante, um teste importante aí para a seleção. Lembrando que o último jogo entre eles, Copa América 0-0, um jogo horroroso. O Uruguai passou nos pênaltis, vencendo a seleção brasileira aí, nas disputas de penales, depois de 90 minutos aí pavoroso. E é um bom time, né? O time do Uruguai, olhando nome por nome ali, é um elenco interessante. Mas veremos como virá a Celeste e como o Brasil, né, se comportará também. Uma notícia aí, falei das laterais, né? Uma notícia ruim, ou uma notícia negativa, não sei, não expliquei. Notícia ruim e negativa é a mesma coisa, né? Porra. Uma notícia aí, Danilo de volta. Hein? O Wanderson tomou amarelo, está suspenso no próximo jogo. São 2 cartões que suspendem nas eliminatórias, por isso que o rapaz está fora, já havia tomado o cartão amarelo contra o Peru hoje. Tomou mais um. E teremos Danilo aí de novo na lateral direita da seleção brasileira. Ele que quando joga é o capitão. Então, enfim. Veremos aí o que ele faz, o que o Dorival faz com ele também. Enfim. Mas de novo, o Brasil que parecia que tinha saído daquele momento ruim, que ia engrenar agora, é um momento com confiança, não. Voltou tudo. Ou seja, mais um jogo inútil, voltamos a estaca zero. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do jogo. Eu já não sei se vão gostar. Na terça, não, no sábado, provavelmente ou no domingo, voltaremos aí com uma transmissão Série B a todo vapor. Momentos de definição, penúltima rodada. A briga pelo acesso está intensa ali. E poderemos ter aí já algumas definições, né? O Mirassol e o Novo Horizontino, em caso de vitória, podem garantir o acesso, precisando ainda de uma combinação de resultados, né? Ou derrota de Sport ou de Ceará. O Sport está querendo se complicar de novo. E o Ceará ali entrando de gaiato nessa festa aí. Nesse momento é o 4º colocado. Ultrapassou o Sport, enfim, rodada promete aí. E o Santos pode ser campeão, né? O Santos pode garantir já o título da Série B nesse final de semana, basta vencer o CRB, que fica com o caneco aí da segundona.
E lá embaixo também definições no rebaixamento, né? Brusque e Guarani já estão na Série C de 2025. Restam ainda duas vagas. O Ituano está bem próximo. E nesse momento a Ponte também está sendo rebaixada. Mas tem ainda 2 rodadas para tentar se salvar. A Ponte precisa vencer e torcer para o tropeço do CRB. O CRB, inclusive, é o time que enfrenta o Santos. Então pode ser aí que a Ponte se dê bem nessa. A Ponte joga com o Sport no Moisés Lucarelli. Jogo duro também, como eu falei, o Sport briga por vaga, então um jogo interessante aí. Mas é isso, senhoras e senhores. Final de semana a gente volta com a Série B. E na terça-feira tem outra análise da seleção no pós-jogo, do jeito aí que já virou, não vou dizer que virou tradição porque é forte, mas tá caminhando para isso, tá bom? É isso, valeu, falou e até mais.